É impressionante como é tão normal a gente ficar sabendo de escândalos do governo Lula que eles não perduram no debate político. Porque é natural, é esperado que esse seja um governo corrupto, cheio de escândalos. Pare para pensar, há poucos meses nós estávamos falando do escândalo do arrozão. Lula tentou fraudar o dinheiro público em R$ 1 bilhão para comprar arroz de fora. E morreu, ninguém fala nesse assunto mais. Outro agora, nós temos aí a suspensão da licitação da Secom, que era a mega licitação, o dinheiro ia entrar para as empresas amigas do PT, uma licitação onde os nomes das empresas que iam receber foi divulgado antes. Um escândalo! Ninguém fala nisso mais. O mais recente é o escândalo do Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos. Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, tarado, pervertido, assédio sexual, pode ir preso, inquérito, é réu agora numa investigação. O cara tem que ser preso. Ninguém fala nele mais. E aí o Lula sabe tanto que as pessoas não dão continuidade a explorar, aprofundar nos seus escândalos, que ele dá um pé na bunda do Silvio Almeida e coloca no lugar uma pessoa corrupta que é investigada por corrupção. A situação é tão absurda que até grandes defensores dele não conseguem se controlar e falam isso abertamente. Você sabe que esse aqui, ó, esse pessoal do UOL, são os maiores defensores do Lula. E olha o que eles falam. Eu consigo entender isso aí. Isso não é um simples erro. Não é um simples erro. Isso tem um problema sistêmico aí. Simplesmente não olharam, não estão olhando a ficha das pessoas. O Lula, ele, ao trocar o Silvio Almeida pela Macaé Evaristo, ele trocou não só de ministro, ele trocou de problema, né? Ele conviveu durante semanas com a revelação de que o Silvio Almeida tinha cometido... Mentira, 7 meses o Lula sabia que o Silvio Almeida era um assediador e humilhava as mulheres, enfiava a mão delas. Durante 7 meses, Lula manteve esse cara no governo. Importunação sexual contra a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial. Aí ele foi politicamente lento, só agiu quando a coisa transbordou para o noticiário. Aquilo que já estava conhecido ali no bastidor, porque a Aniele tinha feito relatos à primeira-dama. Não só a Aniele, 14 outras mulheres. Janja, a colegas de ministério, tudo que estava conhecido ali foi ignorado pelo presidente. Só o que é prevaricação deveria ser impeachment, mas vamos lá. Agiu quando a coisa explodiu no noticiário. E 3 dias depois da demissão, o Lula coloca na poltrona dos direitos humanos a petista Macaé Evaristo. Aí ele foi eticamente ligeiro, deu de ombros para... Isso é tradicional, você tem que fazer uma pesquisa quando você vai nomear alguém, e não é só ministro, não, é cargo de terceiro escalão, você observa o antecedente da pessoa escolhida. Aqui, o Lula negligenciou completamente. E a deputada Macaé, deputada estadual lá em Minas Gerais, ela já foi secretária de Educação do Estado, e também secretária de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte. E aí, rapidamente, ela foi pendurada nas manchetes de ponta cabeça. Essa notícia do UOL impressiona muito. E tem uma auditoria do MEC que responsabiliza a nova ministra por um buraco, um rombo de 177 milhões de reais. Não... Isso mesmo, é uma auditoria do próprio Ministério da Educação, que escondeu essas denúncias, escondeu tudo isso para o Lula poder nomear ela. Não é pouco dinheiro, Fabiola. Isso daqui é mais da metade, é 55% do orçamento anual do ministério que ela está assumindo, de direitos humanos. Mais da metade do orçamento do ministério dela. E é uma encrenca que vem de longe, de 2016, mas a investigação foi finalizada no ano passado, já no governo Lula, finalizada pelo MEC, avalizada pela CGU e enviada para o Tribunal de Contas da União. Então a ministra... além dessa novidade que se descobre agora graças a Andresa Matais, a nossa colega, ela já tinha aparecido no noticiário em outras 2 notícias tóxicas. Numa ela... Notícias tóxicas. 2 notícias que mostram que ela é uma pessoa extremamente corrupta, mas tudo bem, né? É do PT, então as pessoas aceitam, sabe? Não grava no debate porque é uma coisa natural. É ré num caso de superfaturamento de uniformes para estudantes. E noutra notícia, ela teve que pagar uma multa de 10,4 mil reais para se livrar de 13 ações de improbidade por ter superfaturado lá carteiras escolares. Então, Fabíola, uma vez, pode ser descuido, 2 vezes, talvez até passe por coincidência, mas 3 vezes,
Aí, de fato, é um flerte com os códigos civil e penal, né? Não dava para nomear uma ministra nessas condições, mas o Lula nomeou. Então vai ficar com mais um desgaste ali na esplanada. Não vai ser demitida. E o presidente vai arrostar mais esse desgaste. Poderia ter passado sem essa, poderia ter evitado que a plateia assistisse mais esse espetáculo de degeneração política. Ele vai manter essa mulher, mesmo ela sendo condenada. Por quê? Porque ele não se preocupa mais com a opinião pública. É como se o Lula soubesse que o resultado das próximas eleições está garantido. A forma como ele age, sem se preocupar com a opinião pública, sem se preocupar em fazer o que é certo, ele fala descaradamente, escancaradamente, desculpa, né? As intenções por trás das suas ações, é como se ele não se preocupasse mais. A gente tá vendo aí os incêndios, o Brasil pegando fogo, ele não tá nem aí pra nada, tá fazendo a campanha ali pro pessoal dele, pro Boulos, quer viajar o mundo inteiro. Aí ele inventa que vai fazer um Ministério Climático. O que é um Ministério? Não era isso que a Marina Silva estava fazendo? Para mim, esse era a posição da Marina Silva, era cuidar justamente dessa área. Aí ele quer criar uma outra coisa, uma outra pasta. É o governo mais ridículo que eu já vi na minha vida. Gente, e olha que nós tivemos vários governos ridículos no Brasil, mas esse está conseguindo superar todos. E aí nós temos agora uma ministra dos Direitos Humanos condenada não, prestes a ser condenada por corrupção, valores exorbitantes. Pois é, saiu do tarado para futura condenada. Só o Lula mesmo consegue essas façanhas.